Olá pessoal, meu nome é Luiz Flávio Viana Silveira, formado em agronomia, mestrado e doutorado em produção vegetal. Trabalharei com vocês no curso técnico em reciclagem e ministrarei a disciplina Educação Ambiental. Vamos dar continuidade então ao que falamos um pouco na aula presencial sobre o histórico da educação ambiental no Brasil e no mundo, dando continuidade ao que a gente já havia começado. Essa parte se refere à evolução histórica da página 13 a 21 da apostila que vocês têm disponível no site. Abaixo, mais uma vez, o meu contato, para que vocês possam anotar. Com relação ao histórico da educação ambiental, vamos nos centrar, para a nossa apresentação de hoje, os principais eventos que marcaram o tema educação ambiental no Brasil e no mundo a partir da década de 70, porque foi exatamente nessa década que a discussão se intensificou a respeito do tema. Inicialmente, os sistemas educacionais eles incorporavam conteúdos relacionados ao meio ambiente, limitando-se apenas a aspectos do ambiente natural, sem incorporação, por exemplo, das ciências sociais, da filosofia, da sociologia, da história, ou seja, da inserção do ser humano e da interação desse ser humano com o meio ambiente. E isso começou a mudar a partir da década de 70, principalmente com um texto que não é um texto científico, mas um texto de uma jornalista norte-americana, na verdade uma publicação de um livro chamado Primavera Silenciosa, que anteriormente a essa década foi publicado por ela, Raquel Carson, que já alertava os efeitos danosos sobre o meio ambiente das ações humanas, provenientes das ações humanas. Então a gente tem a imagem dessa jornalista que, na verdade, nesse livro, ela se pautou basicamente no fato do uso irracional de agrotóxicos e dos efeitos danosos desses agrotóxicos na comunidade de um determinado local. Mas a gente está falando da década de 60, 70. Vamos fazer uma recapitulação, vamos fazer um apanhado histórico um pouquinho anterior a essas décadas, na verdade não é um pouco, né? Porque o surgimento da educação ambiental ela começou a ser desenhada desde 1863, onde o pesquisador Thomas Huxley já escreveu um livro a respeito das evidências sobre o lugar do homem na natureza, de certa forma já abordando alguns aspectos relacionados a essa interação do homem com o meio ambiente. A partir daí, outros eventos foram ocorrendo. Então nós temos uma ordem cronológica, em 1949, por exemplo, então a gente já tem um salto de 1863, e nesse século, 1800, 1860, em diante, alguns outros assuntos abordados referentes à evidência do homem no meio ambiente, da ação do homem na natureza, também foram escritos e foram abordados por alguns pesquisadores. Mas pulando já para 1949, a gente tem alguns artigos de Aldo Leopoldo, por exemplo, que chamava já a atenção para a necessidade de uma ética no uso dos recursos da terra, mostrando então que a partir da década de 40, pegando principalmente as décadas de 50 e 60, onde o homem ampliou a capacidade de produzir as alterações no ambiente natural, é que se suscitou a necessidade de se trabalhar o tema meio ambiente como um todo. Lembrando que vamos trabalhar a educação ambiental dentro dessa temática. Ela é proveniente de uma abordagem ampla sobre a questão ambiental. E a partir de agora vamos vamos entender a educação ambiental e vamos denominá-la de EA, a sigla EA, comumente utilizada nos livros e nos artigos a respeito do tema. Bem, a partir daí, em 1954, continuando nossa ordem cronológica, nós tivemos o Aldo Schweitzer, também cientista que foi Prêmio Nobel da Paz por popularizar a ética ambiental. Então, já se familiarizava um pouco o tema meio ambiente, com a interação do homem com esses recursos naturais. Em 1968, então, a partir de 1960, da década de 60, começaram os grandes marcos da educação ambiental em si.
Esses marcos começam principalmente pela criação do Clube de Roma, em 1968, onde uma reunião com 30 especialistas de várias áreas se reuniram para adotarem algumas estratégias referente ao meio ambiente. Então, o primeiro registro desse Clube de Roma foi exatamente nesse ano, de 1968. Composto por cientistas de vários países. O objetivo principal desse Clube de Roma era discutir e propor soluções a problemas complexos que surgiram com o crescimento da população mundial, que continua sendo uma preocupação de hoje. Nesse clube já tinha uma delegação sueca que chamava atenção para a degradação ambiental. Então, outros encontros foram possíveis a partir exatamente do levantamento que foi feito por essa delegação sueca. Também, nesse mesmo Clube de Roma, um dos principais documentos, na verdade foi um relatório que surgiu, se chamava Limites do Crescimento, já em 1971. E esse documento apresentava um modelo matemático que embasava no estudo do crescimento populacional e mostrava os efeitos desse crescimento populacional a longo prazo, correndo inclusive em algumas adoções de políticas por alguns países chamados crescimento zero, que previa o controle do crescimento da população como controle da natalidade, já com a preocupação não só de suprir essa população com alimentos, mas também dos recursos naturais serem o suficiente para a exploração e desenvolvimento que estava a todo vapor naquela época. Então, o Clube de Roma, ele se pautava principalmente no consumo da população crescente, cada vez mais, em consonância com as reservas de recursos naturais existentes. Então, a preocupação era principalmente com o crescimento da população mundial até meados do século XXI e o aumento das atividades industriais nos países ricos, principalmente. O Clube de Roma também se preocupava com a conservação de tais recursos naturais e o controle do crescimento populacional, ou seja, pregava uma mudança radical, principalmente em mentalidade de consumo. E isso vai de encontro, por exemplo, que dizia Heygott em seu livro, na página 13, que o homem ele deve examinar a si próprio, seus objetivos e valores. O ponto essencial da questão não é somente a sobrevivência da espécie humana, porém, ainda mais a sua possibilidade de sobreviver sem cair no estado inútil de existência. Bem, aqui abaixo nós temos o site. Esse Clube de Roma existe até hoje, é uma organização não governamental e pode ser acessado através desse site. Então, a partir da confecção desse documento e desse marco histórico da educação ambiental, que foi o Clube de Roma, não só o marco da educação ambiental, mas também o marco das questões do meio ambiente, é que foi realizada uma segunda conferência em 1972 na Suécia, denominada Conferência de Estocolmo. Na verdade, ela foi considerada a primeira conferência mundial sobre o meio ambiente humano. Nessa conferência, os principais pontos abordados eram o reconhecimento e a importância da educação ambiental nas questões do meio ambiente, antes não mencionados em outros documentos. Além disso, houve recomendação também por parte dessa conferência de Estocolmo o treinamento de professores, independente da modalidade de educação ambiental, se formal ou não formal, veremos isso mais adiante em outras aulas. Também foi levantado o desenvolvimento de novos recursos instrucionais e métodos, antes considerados arcaicos, e que não atendiam à demanda por essa nova convicção ambiental, por essa nova demanda de saberes e de conhecimento sobre a interação ser humano-ambiente. E após esse encontro, vários outros foram realizados. Na América Latina a gente teve na Colômbia, em Bogotá, e entre outros, mas um outro encontro que nós devemos
ressaltar, e que também foi um marco ainda maior para a educação ambiental, como um todo, foi em 1977, de sequência à Conferência de Estocolmo, em Tbilisi, na Geórgia, que foi a Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental. Essa conferência teve como resultado a Declaração sobre a Educação Ambiental, o primeiro documento técnico com finalidades, objetivos, princípios orientadores e estratégias para o desenvolvimento da educação ambiental. Essa declaração sobre a educação ambiental também Tbilisi, então, se pautava em algumas estratégias mais urgentes. Entre essas estratégias nós temos treinamento pessoal, mais uma vez ressaltado nessa mesma temática, o desenvolvimento de materiais, vou voltar aqui. Então, as estratégias mais urgentes na declaração se pautavam principalmente em treinamento pessoal, mais uma vez abordado, além de ter sido abordado em outros encontros. Mais uma vez, o desenvolvimento de materiais educativos que até então não atendiam à demanda da educação ambiental em si, nem sequer das questões de interação do meio ambiente com o ser humano. Pesquisa de novos métodos, processamento de dados e, além de processamento de dados, a disseminação das informações contidas em relatórios e trabalhos realizados a respeito da interação do ser humano com o meio ambiente ao longo da história. Então, uma das premissas é que o cidadão ele deve ser educado para a solução dos problemas ambientais, dentro de sala de aula ou não. É a chamada educação formal ou não formal, até porque o tema educação ambiental, como veremos mais adiante, é um tema transversal e não uma disciplina à parte. Assim, não corremos o risco de cometermos os mesmos erros de épocas anteriores. Então, lembrando, os marcos da educação ambiental, além de Estocolmo, além da Geórgia, além do Clube de Roma, temos também um encontro que foi realizado em Belgrado, na Iugoslávia, onde foi elaborado, houve a demanda da elaboração do primeiro Programa Internacional de Educação Ambiental. Esse Programa Internacional de Educação Ambiental contém ainda princípios e orientações sobre a educação ambiental. Outro marco histórico foi, no próprio encontro de Estocolmo, em 1972, a implantação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, juntamente com a Unesco, obviamente, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. E a Conferência da Geórgia, onde tivemos a primeira Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental em 1977. Então, em 1987, continuando a nossa ordem cronológica, nosso avanço histórico, houve o Congresso Internacional sobre Educação e Formação Ambiental em Moscou, na Rússia, onde foram feitas análises das conquistas e dificuldades da educação ambiental em todo o mundo e também traçadas as metas para a década de 90. Então, a educação ambiental deveria considerar o meio ambiente em sua totalidade, ser contínuo, atingir todas as faixas de idade, como vimos no slide anterior, e ocorrer dentro e fora da escola, além de examinar as questões ambientais, locais e internacionais sob um foco interdisciplinar. Por isso, anteriormente, não atendia a demanda. Além disso, outros encontros foram realizados. Tivemos Toronto em 1992, tivemos na Grécia em 1997. E no Brasil, então, a Constituição Federal diz, nossa Constituição de 1988, em seu artigo 225, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, e essencial à qualidade de vida, sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Não é só um papel do poder público, é um poder da coletividade. Cabe também, é um dever da coletividade, cabe também a nós defender, preservar o meio ambiente e ensinar isso às próximas gerações, que vai de encontro ao conceito de desenvolvimento sustentável. Um capítulo especial que nós temos na Constituição sobre o meio ambiente, que é o capítulo 6,
e um item específico sobre educação ambiental, que é o item 6 também do artigo 225, que diz especificamente sobre a educação ambiental o seguinte: cabe ao poder público promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Isso em caráter interdisciplinar e considerado um tema transversal nas escolas, e não como uma disciplina específica, como acontecia antigamente. Isso, na prática, pouco se fez ainda. Por quê? Porque no Brasil, como já citamos anteriormente, alguns temas relacionados ao meio ambiente eram simplesmente relacionados à disciplina de ciências ou de ecologia e eram rotulados como educação ambiental, de forma bem errada. Os cursos e treinamentos escassos. Desse modo, os professores tinham dificuldade em ter acesso a informações sobre a educação ambiental. E também trabalhamos para a inexistência de uma política bem definida para a educação ambiental e a maioria dos professores, querendo desenvolver essas atividades em educação ambiental dentro de sala, continuaram sem receber materiais, treinamentos e qualquer orientação para o assunto. Até que, na década de 90, um grande marco para o desenvolvimento sustentável do meio ambiente no mundo foi o encontro, a conferência que aconteceu da ONU no Rio de Janeiro, em 1992, mais precisamente, chamada de ECO 92. Essa conferência ela tinha como objetivo orientar a educação para o desenvolvimento sustentável, esse que nós falamos anteriormente. E falou-se também sobre o analfabetismo ambiental. Então, o objetivo da ECO 92 era orientar a educação para o desenvolvimento sustentável, como nós falamos anteriormente, falou-se também sobre o analfabetismo ambiental, causado principalmente pela falta de informação e falta de apoio aos profissionais relacionados ao tema. Em 1993, as instituições governamentais brasileiras adotaram como prioridade o investimento e treinamento na formação de profissionais na área de educação ambiental, que já foi algum avanço. Então, com essa conferência sobre o meio ambiente e desenvolvimento na Rio 92, que foi assim denominado também, o ECO 92, nós tivemos a criação de alguns documentos importantes, como a Agenda 21, um Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis, e também documentos que faziam com que algumas organizações não governamentais assumissem compromissos com a educação ambiental e o meio ambiente, através da representatividade da sociedade civil. Também tivemos a elaboração da Carta Brasileira de Educação Ambiental, onde são apontadas as necessidades de capacitação na área, junto ao Ministério da Educação. Isso foi levantado pelo Ministério da Educação. E aí, em 1994, nós tivemos um marco importante para a educação ambiental aqui no nosso país, que foi a aprovação do Programa Nacional de Educação Ambiental, o PRONEA, participação do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Educação, juntamente com o IBAMA, hoje Instituto Chico Mendes. Só para se ter uma ideia da importância de todos esses documentos, a Agenda 21, que foi um documento dos mais importantes, é possível acessar nos sites do Ministério do Meio Ambiente, também no site do IBAMA e do Ministério da Educação. No seu capítulo 36, seção 4, ela enfatiza as recomendações feitas lá em Tbilisi, naquela conferência em 1977, onde existia a necessidade de um enfoque interdisciplinar e a priorização da reorientação do ensino para o desenvolvimento sustentável, do aumento da consciência pública, da promoção do treinamento. Esses documentos sempre abordam termos e temas relacionados às demandas sempre levantadas por todos nós. Em 1996, os novos parâmetros curriculares nacionais foram lançados pelo MEC, os quais incluem a educação ambiental como tema transversal no currículo. Em 1997, houve uma primeira Conferência Nacional de Educação Ambiental em Brasília, culminando em 1999 com a aprovação da Lei 9.597, que estabelece a Política Nacional de Educação Ambiental, aquela demanda que já havia
citado anteriormente, não havia uma política específica. Com isso, continuando no avanço dentro do nosso país, em 2000 foi criado o primeiro curso básico, especificamente na área de educação ambiental à distância, em parceria do Ministério do Meio Ambiente com a Universidade Federal de Santa Catarina. Em 2002, foi lançado o Sistema Brasileiro de Informação sobre Educação Ambiental e Práticas Sustentáveis. Em 2012, 20 anos após a realização da ECO 92, foi realizado no Rio de Janeiro Rio Mais 20. Essa Rio Mais 20 ela faz referência exatamente à quantidade de tempo que transcorreu de 1992 até 2012, onde a educação ela não foi um dos pontos centrais do evento, porém, ela esteve presente nas discussões, em diversas atividades ao longo da conferência. Nós tivemos, por exemplo, a Cúpula dos Povos. Nessa Cúpula dos Povos foi realizada a segunda Jornada Internacional de Educação Ambiental. E nessa jornada foi discutida e lançada a Rede Planetária de Educação Ambiental como parte da implantação do Tratado de Educação Ambiental. Além desses eventos, outros foram realizados e alguns ainda se realizarão nos próximos dias. Então, outros encontros serão realizados. Agora, recentemente, tivemos esse encontro da Rio Mais 20 e teremos também um encontro em Paris, ainda esse mês, também levantando questões ambientais. Pode ser que o tema educação ambiental não esteja presente nas discussões principais, mas com isso nós conseguimos traçar uma evolução da abordagem do tema ao longo de todos esses anos, tanto no Brasil quanto a nível mundial. Obrigado.